Povo de Deus, a paz do Senhor, sou o presbítero Edivan. Hoje tem um tema muito importante que eu peço para que vocês venham assistir esse vídeo. Venha deixar o teu comentário, venha deixar o teu like, venha compartilhar, se inscreve no canal para nos ajudar a levar o Evangelho de Deus. E o tema é esse: nós somos predestinados por Deus? Se sim, e se não, deixe o teu comentário para a honra e glória de Deus. Assista esse vídeo, compartilhe e deixa seu like em nome de Jesus. Amém? O versículo 24 diz que não, porque os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, Israel, mas também dentre os gentios. Chamou dos dois, chamou dos judeus e dos gentios. Então não está falando aqui de Israel, está falando de crentes. Vamos lá, nós temos participação de ouvintes aqui nas redes sociais, pelo canal do YouTube. O irmão Everton Costa, ele disse: bom dia, pastor e paz. A mensagem dele é o seguinte: o que significa predestinar? Bom, dentro do ponto de vista calvinista, nós tivemos o entendimento, dentro do ponto de vista arminiano, tivemos o entendimento. Na etimologia da palavra, predestinar, prorizo, predeterminar de antemão. Para o arminiano, predestina aquilo que Deus conhece. Já dentro do ponto de vista calvinista, se predestina aquilo que Deus decreta. Essa pergunta aqui da Marília Mendonça agora vai para o pastor Isaac. Se não existe livre-arbítrio, por que irá acontecer o juízo final? Ainda volta naquela ideia da justiça. Se você foi predestinado para tal fim, existe lógica. Eu acredito que a irmã ela esteja pensando no seguinte: no dia do juízo final vai abrir o livro das obras. Como compatibilizar a ideia de abrir um livro de obras estas que são determinadas por Deus? Como entender isso? Exatamente, irmã. Nós caímos não, né? Nós terminamos na reflexão de Paulo. Quem és tu, ó homem? O fato é que a Bíblia mostra, eu mencionei aqui Lucas 22, diz assim: porque o Filho do Homem, na verdade, vai para onde? Vai ser traído, segundo o que está determinado. Foi determinado que o Filho do Homem fosse traído, fosse entregue aos seus algozes. Mas ai daquele, olha só, em um versículo, a soberania de Deus, a predeterminação, os decretos de Deus, conforme está determinado, mas ai daquele, por intermédio de quem ele está sendo traído. Ai de Judas. Ai, mas peraí, estava determinado. Ai, responsabilidade humana e soberania de Deus. Como compatibilizar? Não existe resposta na Bíblia. Eu sei que existem os dois. Existem os dois. A responsabilidade humana é a soberania. O que eu faço com isso, então? Eu vou chegar lá, abrir o livro das obras e falar: Senhor, eu não sou responsável por nada disso. Você não vai poder usar esse argumento. Por quê? Ai de você. Ai de você que não creu no Salvador. Ai de você que ouviu o Evangelho e rejeitou. Ai de você. Eu costumo, pastor Luciano e pastor Juliano, eu costumo dizer o seguinte: da nossa perspectiva, quando o pessoal fala muito de livre-arbítrio, nós entendemos, os calvinistas entendem que não existe livre-arbítrio porque o ser humano está morto em seus delitos e pecados. Inclusive até os arminianos creem na depravação, uma depravação profunda do homem, né? Eles creem na graça preveniente. Inclusive eu não tenho muitos problemas com a graça preveniente, porque é algo que vem de Deus de qualquer forma. Então é um calvinismo velado ali. Mas, enfim, a depravação total é comum aos dois lados do debate, né? Então, o homem está morto em seus delitos e pecados, e ele não tem, o próprio texto de Romanos vai dizer: não há quem busque a Deus, não há um sequer. O próprio Senhor vai agir por meio da regeneração do Espírito Santo, vai agir naquele coração para que aquele coração diga sim ao Evangelho. Então é obra do Senhor, é fruto do Senhor. Então essa de livre-arbítrio, no nosso arbítrio não é livre. Por quê? Porque o pecado maculou profundamente o nosso arbítrio, por assim dizer. Então, eu costumo dizer o seguinte, irmãos: da nossa perspectiva, abaixo do sol, eu tenho escolhas, eu faço escolhas. Eu escolhi essa camisa aqui para vir hoje. Eu escolhi, quando eu ouvi o Evangelho, aos meus 8 anos de idade, eu ouvi uma pregação sobre o inferno, eu fiquei morrendo de medo e eu escolhi. Eu falei: eu quero esse Jesus que me livra do inferno. Eu quero.
Foi eu que escolhi. Não tem essa de, puxou pela orelha, esses espantalhos. Mas não foi Deus criam. que decretou? Então, esses espantalhos que criam. Deus puxa pela orelha, graça irresistível é Deus puxar pela orelha. Foi Deus que decretou. Agora, espera que eu vou chegar nessa perspectiva. Vou chegar lá. Eu não sei as coisas que Deus decretou. Eu não sei. O que eu sei foi que Deus decretou Judas para ser o traidor. Judas poderia. Aí, se entrarmos no mundo das possibilidades, o Senhor Jesus apontou algumas possibilidades. Falando com a cidade. Se em Tiro e Sidom fossem pregadas, se em Sodoma, Gomorra, em Tiro e Sidom fossem pregadas o evangelho, eles creriam, mas vocês não me deram atenção. Jesus pode trazer essa. Nós não conseguimos. Judas poderia ter escolhido outro caminho. Poderia. Então, eu creio que assim, na nossa perspectiva, nós fazemos escolhas. Da perspectiva do soberano, da perspectiva de Deus, ele, como não se submete a nenhuma vontade humana, a nenhum algo temporal, porque ele está acima do tempo, é criador do tempo, da perspectiva dele, tudo está ocorrendo conforme os planos determinados por ele. Então, eu vejo, eu escolhendo. O pastor Luciano escolheu, eu escolhi. Está determinado? Eu não sei. Mas aqui na nossa perspectiva, estamos vivendo assim. Mas você escolheu com base em um decreto de Deus. Sim. Agora eu sei que eu salvo por Cristo, agora eu sei, li a palavra e entendi. Eu fui escolhido antes da fundação do mundo. Mas você tinha a possibilidade de dizer não? Eu tinha. Então a graça não é irresistível. Não, eu tinha da minha perspectiva. Inclusive, Paulo resistiu por um tempo. Não, vamos lá. Tudo bem. Você disse sim. Se você é um eleito decretado a ser salvo, você não pode resistir a essa graça. Sim, eu nos 5 pontos. Se eu sou eleito a ser salvo, eu serei salvo. Então você não tem escolha de dizer não, porque a graça é irresistível. Não, mas não é aí que está. Da escolha, da perspectiva de Deus, eu não tenho essa escolha. Isso é fato. A não ser se for uma graça evanescente. Não. Luciano. Da minha perspectiva, o pastor Isaac levantou um ponto aqui sobre não há um justo sequer, o homem não consegue buscar a Deus, ele está morto, e o arminianismo crê numa depravação total. Mas de que maneira ocorre esse processo de salvação do ponto de vista do prisma arminiano? Do ponto de vista calvinista, Deus ele é aquele que salva o homem de forma irresistível, o homem não pode dizer não. Porém, dentro do arminiano clássico, esse homem consegue buscar a Deus morto em delitos e em pecados? Como funciona o processo de salvação? Sim, é interessante, né? Eu estava aqui ouvindo o pastor Isaac e justamente pensando em alguns textos, né, que mostram essa possibilidade, não um determinismo, mas uma possibilidade para que todos alcancem, né? Eu já vou responder a questão, que é o texto de Tito, capítulo de número 2, versículo de número 11, que diz: porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação para todos os homens. Depois também nós temos um texto que é clássico, né, que é o do Evangelho de João, no capítulo de número 3, e o versículo 16, que diz que todo aquele que nele crê. Então essa possibilidade, ela está aberta a todos. Eu acredito sim que o homem, ele pode... Eu creio também nisso. Desculpa, Luciano, eu creio também que a possibilidade está aberta a todos. Então, mas Você crê que Jesus morreu por todos? Não. Que a possibilidade está aberta a todos. Mas a mensagem do Evangelho está aberta para aqueles que todos. Jesus não morreu por eles dentro do calvinismo? Não, como assim? Porque o calvinismo diz que Jesus não morreu por todos, é isso? Não. O que o Luciano disse é o seguinte: todo aquele que nele crê seja salvo, não pereça, mas tenha vida eterna. Sim. O chamado do Evangelho, Paulo disse assim, continua pregando aí em Éfeso, porque eu tenho muito eleito aí. Sim. Então, Paulo não sabia. São para aqueles que foram Paulo não decretados a sabia. crer. Paulo pregou irrestritamente. A pregação do Evangelho é irrestrita. Quem vai responder eficazmente ao chamado são os eleitos. São os eleitos. Aqueles que não são eleitos não conseguem crer. Não conseguem, porque o desejo deles natural já é contrário a Deus. Continua, pastor Luciano. Desculpa, Luciano. Então, mas a diferença também está aí, porque nós acreditamos que foi feito, esse efeito é para todos, essa possibilidade é para todos, não apenas para aqueles que, dentro da presciência de Deus, ele já sabe aqueles que aceitarão ou não, mas essa possibilidade está aberta a todos, é assim que nós acreditamos. Dentro da pergunta que o pastor tinha colocado, era... O homem consegue
Sim, o homem... buscar a Deus Sim. sem a iniciativa de Deus, ele por si só? A ação do Espírito Santo ocorre aí, né? Dentro do constrangimento, dentro do toque, aquilo que aconteceu com Paulo. Essa ação, eu creio que o homem, ele é tocado pelo Espírito Santo, o Espírito Santo vai se manifestar na vida dele e ali vai começar um processo de salvação na sua vida. Então, sem esse toque, o homem por si só, dentro do arminianismo, ele não consegue Sim. buscar a Deus. Temos participações aqui de alguns ouvintes. Antes de ouvir os áudios, nós temos alguns comentários aqui. Meu nome é José Marcolino. Para ele, predestinação não é algo que ainda não é definido. Exemplo, Deus quer que todos sejam salvos, então eu tenho um predestino, o céu. Isso se eu permanecer no caminho. Se não permanecer, terei também um predestino, uma eternidade sem Deus? É mais uma pergunta. Me chamo Carlos Belmiro, sou de São Paulo, capital, grande ABC. Se Deus estabeleceu tudo, então será que Deus quer que eu peque? Então Deus já havia determinado, por exemplo, que Davi pecasse com Betseba e matasse Urias. Deus quis que Davi tivesse feito isso. Pastor Isaac, o que Deus deseja acontece ou ele pode ser contrariado? O pastor Luciano mencionou um texto, Deus deseja que todos sejam salvos. Aí que está. Se Deus deseja algo e algo não acontece, existe algo superior a esse Deus, que são, sei lá, as escolhas humanas ou outras circunstâncias. E se existe algo superior a Deus, ele deixa de ser Deus. Então me diz, tudo que Deus deseja tem que acontecer? Jó vai falar, nenhum dos planos de Deus, Jó 42:2, nenhum dos planos de Deus pode ser frustrado. Quero sua resposta. Tudo que Deus deseja Acontece. Quando Jesus disse, eu quis trazer vocês assim como uma galinha junto aos seus pintinhos e vocês não quiseram, Deus foi contrariado ou não? Não. Tá bom, vamos ouvir o áudio? Bom dia, Pai do Senhor, meus irmãos. Meu nome é Wellington, eu falo da cidade de Feira de Santana. Bom, eu acredito naquilo que o pastor César Cavalcante já falou, que a Bíblia ela abre margem para as duas coisas, para os dois temas. Agora, eu acredito que, assim como a própria palavra diz que o pecado entra pelo homem para a condenação de todos, todos são afetados, eu acredito que a salvação vem para Então, o que eu devo pensar? Eu devo abraçar lá a caixinha do arminianismo, a caixinha do calvinismo? Você deve lidar com os textos. Nós entendemos, eu entendo que, à luz desses textos, Deus escolheu pessoas para serem salvas e Deus escolheu pessoas para serem... obviamente, se Deus escolheu os salvos, Deus não escolheu alguns que serão perdidos, conforme o pastor Luciano mencionou aqui. Algumas pessoas vão para o céu, outras pessoas vão para o inferno. Como isso se processa, aí é a parte que nós divergimos. Como é que isso se dá? Qual é o processo de tudo isso, né? Dessa salvação é que existe a nossa divergência. Mas a predestinação para a salvação, podemos até falar de predestinação, o pastor Luciano já mencionou aqui, predestinação para a missão. Podemos falar da predestinação, por exemplo, de Judas, para ser o traidor, chamado de filho da perdição. E Lucas 22:22 vai mostrar, eu vou falar um pouco sobre esse texto, vai mostrar da escolha, da responsabilidade de Judas, mas da escolha determinada por Deus, uma predestinação para uma função prévia de Deus. Então a soberania de Deus escolhendo Judas. Então Judas não tem culpa. Aquela velha história, lá vai longe. Pastor Isaac, para que o ouvinte entenda então, essa predestinação é Deus já determinando, e aí para vários aspectos, mas vamos pôr assim para a salvação. Então, antes da fundação do mundo, Deus já predestinou, Sim, determinando aqueles que vão ser salvos e aqueles que não. exatamente. Vão ser salvos. A diferença entre o pensamento de Jacó Armínio e de Calvino, os seus seguidores, é que os dois creem nessa predestinação prévia. Predestinação antes da fundação do mundo. A diferença é que o calvinista vai dizer, Deus escolheu conforme o beneplácito da sua vontade. Efésios diz que Deus faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. E os arminianos vão dizer que Deus escolheu baseado no seu pré-conhecimento das pessoas que haveriam de responder sim ou não à fé. Uma fé ao prevista. chamado, uma fé prevista, exatamente. Então, mas que a eleição ocorreu antes da fundação do mundo, isso é comum aos dois. A diferença é o processo, como eu mencionei. Ok. Senhor Luciano, o irmão pode comentar também de tudo que nós ouvimos,
Mas um ponto que o pastor Isaac ele entrou é sobre Judas, ele foi predestinado a ser o traidor. Para o arminiano, Judas ele foi predestinado, ou seja, determinado, ele não teve escolha. Como que o arminianismo enxerga? O irmão tem um tempo para comentar tudo isso que o pastor Isaac citou, mas eu gostaria também que o irmão enfatizasse sobre Judas, se ele foi decretado ou determinado para ser sim o traidor. Eu tenho um pouco de dificuldade para pensar dentro dessas questões, porque eu me recordo no princípio de justiça de Deus. E fica muito confuso para mim pensar na necessidade então do juízo, né? Por que então o juízo? E a responsabilidade? Porque dá a impressão que, na verdade, Deus ele é responsável pela minha escolha ou por aquilo que eu vivo hoje, ou até pelos meus pecados, se eu serei salvo ou não. Então eu tiro a responsabilidade do homem e eu entrego essa responsabilidade totalmente a Deus. Eu acredito na presciência de Deus, no sentido de Deus ter o conhecimento daqueles que vão aderir ou não ao seu projeto de salvação, até porque nós temos diversos textos na Bíblia onde nós encontraremos o homem tendo essa responsabilidade. Nós temos textos, e eu separei uma série de textos, talvez não dê tempo de ler todos, mas eu separei diversos textos que mostram exatamente isso. Que o desejo de Deus é que todos sejam salvos, que o desejo de Deus é que todos realmente estejam na presença dele. 1 Timóteo capítulo 2, versículo de número 4, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, palavras do apóstolo Paulo, ou seja, o desejo de Deus é que todos venham aderir ao seu projeto de salvação. Segunda carta de Pedro, segunda epístola de Pedro, capítulo 3, versículo de número 9, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Ou seja, Deus, ele em todo tempo, ele esteve aberto para que o homem fizesse a escolha e a escolha correta. Eu, quando penso nessa questão da predestinação, tenho a dificuldade de pensar exatamente nesse propósito. Mas onde que fica, então, a justiça de Deus? Onde que fica a responsabilidade do homem? No caso de Judas, eu acredito que Judas, ele poderia ter tido um outro caminho, mas o coração dele foi aberto. Ele abriu o coração, aderiu àquela palavra do diabo e ele se entregou e ele foi usado pelo diabo para fazer aquilo que ele fez. Mas eu de fato não acredito que ele já estava predestinado a ser quem ele foi. Pastor Isaac, o pastor Luciano, ele citou algo importante sobre o atributo moral de Deus, a justiça de Deus. Como compatibilizar a ideia da responsabilidade humana se é Deus que decreta todas as coisas? Eu acredito que o irmão crê que Deus decreta todas as coisas. Absolutamente. No decreto, então, de Judas ser o traidor, como compatibilizar a ideia da justiça de Deus, da responsabilidade de Judas em cima do decreto de Deus? Essa é a pergunta que todos nós fazemos. Calvinistas, arminianos, gente que nem sabe o que é isso, todos nós fazemos essas perguntas. E o apóstolo Paulo colocou essa pergunta na Bíblia. Ele criou um personagem, como ele faz bastante no livro de Romanos, ele criou um personagem, e esse personagem faz essa pergunta. E eu admiro, entendo a visão dos arminianos lá, clássicos, que é de tentar ser o advogado de Deus, por assim dizer, né? De tirar de Deus a responsabilidade pelo pecado, e isso é fato. Deus não é responsável pelo pecado, Deus não é culpado de nada, Deus é santo, sem pecado, mas no nosso pensamento limitado, isso existem esses conflitos, existem esses choques. Espera aí, se Deus determina tudo, Deus determinou inclusive o pecado de Judas, Deus determinou inclusive o pecado de Adão, Deus determinou inclusive os males, é a questão da teodiceia de Deus, né? Que vem do termo de kaiosine, que é justiça em grego. Então, onde está a justiça de Deus no pensamento que aceita que Deus determinou todas as coisas, que Deus é soberano? E falando em soberania,
Ambos, calvinistas e arminianos, creem piamente que Deus é soberano sobre todas as coisas. A diferença, mais uma vez, está no processo aí, e os arminianos tentando fazer esse papel legítimo, né? Porque nosso pensamento vai nesse sentido, de advogado de Deus. Mas olha só, esse personagem que eu mencionei, ele faz a mesma pergunta que o Luciano. Eu tenho dificuldade com a justiça de Deus. Ele faz a mesma pergunta. Como está escrito, amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Olha a pergunta. Que diremos, pois? Há injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. O apóstolo Paulo responde, há injustiça? Não há injustiça. Mas ele amou Jacó e aborreceu de Esaú sem que os gêmeos tivessem feito qualquer coisa para serem eleitos, para serem escolhidos. No versículo 11, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. E aí ele vai discorrer um pouco mais, vai dizer no versículo 16, pois não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus usar a sua misericórdia. Ele diz, porque a Escritura diz a Faraó, para isto mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo, tem ele misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apraz. Aí o personagem, tu porém me dirás, de que se queixa ele ainda, pois quem jamais resistiu à sua vontade? Olha a injustiça aí, nós não conseguimos conceber isso. Então ele vai dar a resposta que todos nós esperamos. Não vai dar não. Por quê? A resposta dele é essa, quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez, por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa para do mesmo barro fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? E aí vai falar acerca dos vasos de honra e desonra. Diante dessa indagação do pastor Luciano, que é comum a todos, eu já me fiz essa pergunta várias vezes, nós reconhecemos o quê? Nós nos submetemos humildemente a Deus. E aí o apóstolo Paulo, em Romanos mesmo, vai falar, profundidade da riqueza, quão profundo é o conhecimento de Deus. Quem conheceu a mente do Senhor? Nós não conseguimos compreender a soberania de Deus em escolher um em detrimento do outro e a responsabilidade desse que cometeu o pecado e vai ser julgado por causa disso. Não dá para entender. Não existe o elo perdido. Onde está o elo perdido? O elo perdido está no que o apóstolo Paulo diz. Quem és tu, ó homem, para discutir isso com Deus? Então, mas aí, desculpa, pastor, mas aí não seria no caso no propósito de Israel como uma nação escolhida? Não, porque o texto vai falar de questões pessoais, como eu mencionei no versículo 11, está falando de nações aqui, está falando os gêmeos não tinham praticado, quem pratica não é nação, pratica é o homem, os meninos lá, não praticado bem ou mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse. E os outros textos que falam de eleição, não falam de eleição coletiva, a igreja, fala de eleição de pessoas, as pessoas escolhidas por Deus. Não, mas aí no caso, pastor, Deus não está se referindo ao propósito de Deus ter escolhido Israel? Não, no porque propósito de escolhido Jacó para ser Israel? Querendo, pois, mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira. Quem são os vasos de ira? São pessoas, são os incrédulos, são os vasos de ira. Não é o grupo dos incrédulos, são os incrédulos. Preparados para preparados para a perdição. Opa, mas quem preparou eles para a perdição? Tem uma ideia aqui de preparados por alguém. Só um minuto. Pastor Luciano, no caso, como que o arminiano entende Deus amou Jacó e aborreceu Esaú? Do ponto de vista calvinista, nós já entendemos pela fala do pastor Isaac, trabalha-se com dois indivíduos, um que Deus decretou para ser salvo e o outro que Deus decretou uma dupla predestinação para não ser. Como que o arminiano enxerga? Fala de indivíduos? Como que o irmão? Não, eu não enxergo aí como indivíduos. Eu não enxergo. Eu enxergo aí, de fato, como nação, como Israel sendo uma nação escolhida para cumprir o propósito de Deus. Eu entendo exatamente isso. Israel sendo escolhida por Deus para ser aquela nação a qual se cumpriu o propósito de salvação dele. Eu penso dessa forma. O versículo 24 diz que não, porque os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, Israel, mas também dentre os gentios. Chamou dos dois, chamou dos judeus e dos gentios. Então não está falando aqui de Israel, está falando
de crentes. Vamos lá, nós temos participação de ouvintes aqui nas redes sociais, pelo canal do YouTube. O irmão Everton Costa, ele disse: bom dia, pastor e paz. A mensagem dele é o seguinte: o que significa predestinar? Bom, dentro do ponto de vista calvinista, nós tivemos o entendimento, dentro do ponto de vista arminiano, tivemos o entendimento. Na etimologia da palavra, predestinar, prorizo, predeterminar de antemão. Para o arminiano, predestina aquilo que Deus conhece. Já dentro do ponto de vista calvinista, se predestina aquilo que Deus decreta. Essa pergunta aqui da Marília Mendonça agora vai para o pastor Isaac. Se não existe livre-arbítrio, por que irá acontecer o juízo final? Ainda volta naquela ideia da justiça. Se você acontece, ou ele pode ser contrariado? O pastor Luciano mencionou um texto: Deus deseja que todos sejam salvos. Aí que está. Se Deus deseja algo e algo não acontece, existe algo superior a esse Deus, que são, sei lá, as escolhas humanas ou outras circunstâncias. E se existe algo superior a Deus, ele deixa de ser Deus. Então me diz, tudo que Deus deseja tem que acontecer? Jó vai falar, nenhum dos planos de Deus, Jó 42:2, nenhum dos planos de Deus pode ser frustrado. Quero sua resposta. Tudo que Deus deseja Acontece. acontece. Quando Jesus disse: eu quis trazer vocês assim como uma galinha junto aos seus pintinhos, e vocês não quiseram, Deus foi contrariado ou não? Não. Tá bom, vamos ouvir o áudio? Bom dia, Pai do Senhor, meus irmãos. Meu nome é Wellington, eu falo da cidade de Feira de Santana. Bom, eu acredito naquilo que o pastor César Cavalcante já falou, que a Bíblia ela abre margem para as duas coisas, para os dois temas. Agora, eu acredito que, assim como a própria palavra diz que o pecado entra pelo homem para a condenação de todos, todos são afetados, eu acredito que a salvação vem para todos também pela pessoa de Cristo. Porque se para condenar o pecado ele vem e mata a todos, todos morrem, Adão, então na pessoa de Cristo eu acredito que todos sejam salvos, todos aqueles que creem. Pelo jeito, as perguntas estão sendo direcionadas Pastor calvinista. ao calvinismo. A segunda, acredito que o irmão já respondeu com base em Romanos 9, dentro do ponto de vista... É aquela história, irmãos, todos, nunca é todas as pessoas sem exceção. Todos, em alguns casos, a maioria dos casos, são todas as pessoas sem, não é sem exceção, é sem distinção. Então, no próprio texto de Romanos 11, você vai ver, né? Isso, até pela experiência. Deus não usa de misericórdia com todos. Tem gente que vai para o inferno. Tem gente que vai... eu vou ler um texto aqui que é difícil de entrar na cabeça. É difícil. Segundo Tessalonicenses 2:11, por esta razão, Deus lhes envia um poder sedutor. Deus lhes envia um poder sedutor, a fim de que creiam na mentira. Deus fazendo isso, está escrito aqui. E sejam condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. É difícil digerir esse texto, é muito difícil. Isaías 6:10, torna insensível o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos. É difícil, a oração do profeta, é muito difícil engolir um negócio desse. Mas Deus age assim. Então Deus é injusto. Quem és tu, ó homem, com um pensamento limitado, para discutir isso com Deus? O que o irmão mencionou lá dos apóstolos, dos 12, tem que ler direito o texto. Jesus está tendo um diálogo ali, e Pedro vai dizer: eis que nós deixamos nossa casa e te seguimos. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa ou mulher, ou irmãos, ou pais, ou filhos, por causa do reino de Deus, que não receba no presente, muitas vezes mais, e no mundo por vir a vida eterna. E Jesus está ensinando a possibilidade. As pessoas que fizerem isso, óbvio, vão ter que sair de casa, não é literal, ter que sair de casa, abandonar meus pais. Ou seja, o que Jesus está ensinando, que a pessoa tira essas coisas das suas prioridades e coloca Deus e o reino de Deus acima de tudo isso. É o que Jesus está ensinando. Não é para abandonar essas coisas, mas é para colocar o reino de Deus, como ele menciona em Mateus 6, buscar o reino de Deus e a sua justiça. Então, isso
Isso sendo mostrado na vida da pessoa gera a vida eterna. Mostra que a pessoa tem a vida eterna. Ok. Pastor Luciano, como explicar esse texto aqui, de 2 Eu Tessalonicenses? tinha preparado uma pergunta aqui para ele, e justamente em Tessalonicenses, mas vamos lá. Vamos lá. Diz assim, 2 Tessalonicenses, Certo. capítulo 2, versos 11. É por este motivo que Deus lhe envia a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. O texto diz que Deus envia a operação do erro para darem crédito à mentira. Como que o irmão enxerga esse texto? É Deus mesmo que envia para que esses não creem e sejam condenados? A permissão de Deus, eu vejo como uma permissão de Deus, né? E existem outros textos que vão mostrar exatamente isso no final dos tempos, os falsos profetas, né? Os falsos mestres, tem lá em Pedro, né? Acerca dos falsos mestres que seriam enviados também, e exatamente para mostrar que o homem ele pode perder a salvação, é exatamente isso, isso mostra que se o homem não der ouvidos à voz de Deus, ele pode sim entrar no engano e perder a salvação. Então aqui é uma permissão de Deus. Sim. Deus permite a operação do erro. Sim. Então isso não vem de Deus. Sim, é a permissão de Deus. Ok. Bom, eu vou fazer uma pergunta aqui para o pastor Isaac, depois eu retorno aqui para o pastor Luciano. Pastor Isaac, dentro do calvinismo, pelo menos o que Calvino diz nas Institutas, é que Deus decreta todas as coisas, ele ordena todas as coisas. A queda de Adão faz parte desse pacote de decreto, de ordenação. Como, por exemplo, um assassinato, coisas que acontecem hoje no mundo, que são caóticas, o homicídio, o latrocínio, é tudo decretado por Deus. E aí tem um texto interessante, e aí eu queria ver com o irmão. Antes diz assim as Institutas de Calvino: chamamos predestinação o eterno decreto de Deus, pela qual houve por bem determinar o que acerca de cada homem quis que acontecesse. Pois ele não quis criar a todos igual em condição. Ao contrário, preordenou uns a vida eterna, o irmão já disse, outros a condenação eterna. Portanto, como cada um foi criado para um ou outro desses dois destinos, assim dizemos que foi predestinados ou para a vida ou para a morte. Institutas, volume 3, capítulo 21, na seção 5. Então, tudo é decretado por Deus. O texto de Jeremias, capítulo 19, versículo de número 4, eu queria saber se isso foi decretado por Deus. Porque eles me abandonaram e profanaram este lugar, queimando nele incenso e outros deuses, que nem eles, nem os seus pais, nem os reis de Judá conheceram, e encheram este lugar de sangue inocente, assim matando os próprios filhos, assim como fez Manassés também, passando os filhos pelo vale de Inom. Essas atrocidades que aconteceram aqui no versículo de número 4 de Jeremias 19, também são decretadas por Deus? Estão todas elas, todas as desgraças, por assim dizer, todas as desgraças estão nos planos de Deus. Isso não, segundo a Bíblia, isso não responsabiliza o Senhor. Sim, não tornaria o homem autor do pecado. Deus o autor do pecado. Não torna Deus o autor do pecado, esse é o entendimento bíblico, o entendimento esposado aí por Calvino. Não torna Deus autor do mal, não torna Deus autor do pecado, e não coloca sobre os ombros de Deus a responsabilidade. Ótimo. A responsabilidade é dos homens. Sim. Que fizeram isso. Exato. Pagarão mas por essa isso, serão julgados. Foi decretada por Deus. Serão julgados por isso, mas da perspectiva do Senhor, da perspectiva de Deus, está tudo andando conforme os planos Deus quis. Determinados por Ele. Assim Calvino também veio e diz que tudo foi ordenado. Esse é o ponto de vista do irmão. Sim. Só que no versículo de número 5 diz: edificaram os altos de Baal para queimarem os seus filhos no fogo e no holocausto de Baal. Olha o que Deus disse: o que eu nunca lhes ordenei, nem falei e nem passou pela minha mente. Você fica com Calvino ou aqui com Deus? Fico nesse com Deus. ponto de vista. Fico Então com Deus Deus. não ordenou. Como que é essa ordenação de Deus? Olha, vocês fizeram isso, Ele mas nunca, isso é um ele decreto nunca de se Deus. dirigiu aos homens e disse, ó, façam isso. Deus revela, alguns decretos Deus revela. Alguns. Como a morte de Jesus, revelou aos profetas, o sofrimento de Jesus, o nascimento de Jesus,
Muitas coisas acerca de Jesus, Deus revelou, são seus decretos, Deus revelando aos homens. Inclusive, decretos de detalhes. Diz que nenhum dos ossos de Jesus foi quebrado. São decretos prévios, já determinados por Deus, que ele revelou alguns. Não revelou todos. Mas, na sua relação com o homem, essas coisas ele nunca mandou, de fato nunca mandou. Nunca mandei vocês fazerem isso. Mas como que fica a predestinação, então? Não. Mas, nos planos de Deus, ele não olhou para isso e falou, ih, rapaz. Não olhou para o pecado de Adão e falou, ih, agora tem que arranjar um plano B. Não fez isso. Isso o arminiano também defende. Deus, pela presciência, ele viu. Mas Calvino diz que Deus ordenou e decretou todas as coisas. Ele não ordenou para alguém, ele não ordenou para o homem. Ele ordenou no conselho da sua vontade. Essas ações desses homens que passaram seus filhos... Não pegaram Deus de surpresa. Mas foi Deus que ordenou ou não foi Deus? Estão todas elas nos planos de Deus. Foi Deus que ordenou ou Deus não ordenou? Estão todas nos planos de Deus. O termo não é ordenar. Deus planejou todas essas coisas, vamos dizer assim. Então Deus planejou que assim eles fizessem, isso? É. Só que no versículo 5 Deus fala que nunca ordenou e nem passou pela sua cabeça. Com relação aos homens. Eu nunca mandei vocês fazerem isso. Mostrando exatamente a responsabilidade deles por terem feito isso. A responsabilidade de vocês, que vocês fizeram isso. Eu nunca ordenei vocês fazerem isso. A responsabilidade de vocês. Eu não estou debatendo. Mas fica contraditório, porque né? Calvino diz que todas as ações dos homens, até mesmo vocês estarem aqui, foi decretado por Deus. Sim. Então essas ações dos homens no versículo 4, segundo Calvino, foi decretada por Deus. Só que no versículo 5 Deus diz que nunca decretou. Não decretei. Não tem decreto aí não. Então aqui os homens tiveram escolha de não fazer e assim fizeram. Não sei. Eles fizeram assim. Eu sei que eles fizeram assim. Eles tinham a possibilidade de não fazer dentro do ponto de vista calvinista? Dentro do ponto de vista deles, eles tinham. Dentro do ponto de vista de Deus, não. Essa é a diferença. Eles poderiam ter feito... Dentro do plano de Deus, não. Dentro da perspectiva deles, eles tinham. É que na verdade... É que esse homem não escolhe, então, o bem e o mal? É que na verdade, a gente diz assim, é no plano de Deus. Só que na verdade, esse plano de Deus é uma ideia aqui para o debate. Mas... Na prática, dentro do ponto de vista calvinista, foi um decreto. Eles assim fizeram porque eles não tinham escolha. Porque se o irmão falar que eles tinham escolha de fazer o contrário, o irmão abraça o arminianismo agora. Não. Então Deus decretou. Deus decretou. Então, mas no versículo 5 Deus disse que não ordenou. Não ordenou, não mesmo. Mas está nos planos dele. Mas é justamente no Romanos 9. Eu não consigo juntar as duas coisas. Eu não consigo. Vamos lá. Nenhum calvinista... O programa está acabando. Nenhum calvinista vai Pastor juntar Luciano as duas coisas, mas elas existem. Vai falar alguma coisa para nós aí. Não, que eu tinha separado um versículo, eu ia pedir Vamos pro lá. pastor Isaac me ajudar a entendê-lo. Tô vendo que não vai sobrar para mim. Não vai, ele já falou muito, né? Primeira Tessalonicenses. Vocês ficam aqui me malhando. Eu nem sou Judas, fico malhando Judas. Primeira Não, Tessalonicenses. quem malhou Judas foi você hoje. Vamos lá, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, e o versículo 9, que diz: porque Deus não nos destinou para a ira. Não, mas espera aí. Não, 1 Tessalonicenses 5:9 não vai dar debate aqui para nós três. Ninguém vai passar por essa ira. Nós três aqui. Não, aqui ninguém vai passar por essa ira. Mas vamos lá. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançarmos a salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Ia pedir para o pastor Isaac, então, como que ele compreende esse versículo aqui. Ué, um minuto. Tá falando, não precisa de não. Tu tá falando para crentes? Para os crentes, Deus não destinou os crentes à ira. Pronto, acabou. Deus destinou alguns incrédulos à ira. Que para o calvinismo é os vasos de ira. Os vasos de ira. Pastor Luciano, esse texto fala de um período tribulacional que está por vir. Nós três somos pré-tribulacionistas, não vai dar debate. Mas sobre a condenação. Fala lá, Luciano. O que você enxerga aí? Essa condenação. Então, é exatamente isso, porque o texto fala que Deus destinou o homem à salvação, ele quer que todos sejam salvos, né? E o meu desafio é exatamente isso, é pensar nessa possibilidade do homem não alcançar essa salvação, porque ele já está determinado a isso. Esse é o meu desafio de compreender. Pastor Isaac, nós vamos chamar a vinheta rapidinho. Todos que Deus ama, ele salva? João 3,36. Sim ou não? Todos que ele ama, ele salva? Calma aí, eu tenho que responder com a Bíblia, homem. Não vai dar tempo, vamos deixar Por para isso, outro dia. quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Deus ama aquele que ele rejeita? Então, calma aí. Eu sei que você quer pegar no contraponto. Não, é que não vai dar tempo.
Mas nós vemos que Deus está irado contra aqueles que Deus não ama. Deus está irado contra aqueles que rejeitam. Então o Filho. Deus não ama aqueles que rejeitam a ele. Sim.